Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou fazer a análise da Sanepar, que divulgou o resultado recentemente e suas ações no ano vêm acumulando uma alta de aproximadamente 3,5% contra aproximadamente 6% do nosso Ibovespa. Então será que as ações da Sanepar estão baratas? Será que é uma oportunidade investir em Sanepar? Nesse vídeo eu vou fazer a análise completa da empresa, vou te informar se as ações estão baratas e se ainda vale a pena investir em Sanepar. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de fevereiro, Sanepar está subindo um pouquinho aqui, no ano uma alta de aproximadamente 3% e nos últimos 12 meses uma alta de aproximadamente 5%. Comenta aqui, você está comprado em Sanepar? Você acredita que é uma oportunidade? Deixa aqui nos comentários o que você acha da Sanepar. A Sanepar, se você ainda não conhece, empresa do setor de água e esgoto, ela faz serviço de tratamento de água e esgoto no estado do Paraná. Código de negociação SAPR3, SAPR4 e SAPR11. As ações que têm mais liquidez para você negociar é a com final 4 e a com final 11. Então, se você for investir, olha a que estiver pagando o melhor dividendo, tá? Que tiver com dividend yield mais alto e compra ela e pronto, beleza? O free float total das ações que estão na bolsa de aproximadamente 80%, ela tem um tag along de 100% em todas as ações e o estado do Paraná detém aqui 60% das ações ordinárias. Então, se você for investir, tem que estar ciente que é uma empresa estatal e que pode ter interferência do governo do estado do Paraná na empresa e nem sempre essa interferência é boa, beleza? Bom, entrando aqui nos destaques financeiros da Sanepar, resultado mais atualizado, quarto trimestre 24 contra quarto trimestre 23. Repara, receita líquida saiu de 1,9 para 1,7, crescimento de 4,7%, o resultado operacional cresceu 2,4%, o EBITDA 5,2%, saindo de 722 milhões para 759, e o lucro saiu de 364 milhões para 412, um crescimento de 13%, um belo aumento aqui no lucro. O ROI e o ROIC deram uma diminuída, nada muito preocupante, dívida líquida aumentou um pouco, mas não tem problema, pois o EBITDA aumentou também. Repara que a relação dívida líquida e EBITDA continua 1,6 vezes, que é uma dívida bem tranquila, principalmente para uma empresa do setor de água e saneamento que tem contratos de longo prazo. Então, no geral, diria que foi um bom resultado sim da Sanepar, tá? Mais um ótimo resultado aí da empresa, conseguiu crescer a sua receita, o seu lucro operacional e também o seu lucro líquido. Muito bom. Falando aqui dos níveis das barragens, aqui atualizado em 31/12/2024, repara que tá tudo cheio, né? Ó, Iraí, Passaúna, Piraquara 1, Piraquara 2, 100% total. Isso aqui é importante por quê? Porque quando não tá faltando água, a tendência é que vai ter um volume maior consumido, né? Quando tá em período que tá faltando água, às vezes pode acontecer de ter até rodízio. Alguns anos atrás estava numa situação bem crítica lá no estado do Paraná, agora está bem tranquilo. Isso aqui é um ponto positivo que dá mais tranquilidade aí para o investidor. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Sanepar. Conforme eu sempre digo, não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas aqui eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esse indicador, eu só vou te convidar para você se inscrever no canal e deixar a likezeira caso você esteja gostando desse conteúdo, para a gente continuar crescendo, bater logo os 20 mil inscritos. Eu conto com a sua participação. Então vamos lá. Cotação do dia 20 de fevereiro de 2025, R$ 5,42. Valor de mercado aproximadamente 8,2 bilhões. Então é uma empresa com porte médio na nossa bolsa. Ela não é pequena, também não é gigante. Dívida líquida sobre EBITDA de 1,6, é o que eu comentei, uma dívida bem tranquila. Esse endividamento, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. Mas dependendo do setor, por exemplo, setor de energia elétrica, setor de água e saneamento, dependendo do momento da empresa, dá até para ter uma dívida acima de 3 vezes e meia, 4 vezes, que está tranquilo, dependendo da situação da empresa e do setor que ela atua. Mas, via de regra, eu diria que até 3 vezes é uma dívida equilibrada. Então, no caso, a Sanepar está com uma dívida bem tranquila, não precisa preocupar. Dividend yield de 5,8% é um dividendo levemente abaixo do que eu gosto. Quando eu vou investir em
em uma empresa com foco nos dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. Vale ressaltar que o dividendo da Sanepar ele está mais baixo porque a empresa está retendo uma boa parte do seu lucro para ela fazer mais investimentos, e esses investimentos fazem com que a receita da empresa cresça e com que o lucro da empresa cresça no médio a longo prazo e, consequentemente, ela vai pagar mais dividendos lá na frente. Então, não analisa dividendo olhando só para o dividend yield, beleza? O ROI de 14% é um bom ROI. Quanto mais elevado esse indicador, melhor. Ele mede quanto de lucro a empresa dá frente ao investimento total que está sendo feito naquele negócio, frente ao capital do sócio. Então, quanto maior o retorno, melhor. 14% é um bom ROI. Geralmente, eu gosto de pelo menos 10% em ROI. Margem líquida de 23% é uma ótima margem. Geralmente, eu gosto de empresas com pelo menos 10%. Quanto mais elevada essa margem, melhor. Mostra que a empresa está em um setor onde a concorrência não é tão alta, onde a empresa tem algum tipo de vantagem competitiva. No caso da Sanepar, ela tem um monopólio ali, né, nas cidades onde ela atua. Então, assim, bem tranquilo, né? Indicador de preço, PL de 5,3 vezes, é uma empresa barata, tá? 5,3 vezes mostra, sim, que as ações estão bem atrativas. Eu considero um múltiplo de preço até 15 vezes, nem caro nem barato. Empresas como a Sanepar, que geralmente não tem um crescimento tão acelerado, é normal ela ter um PL um pouco mais baixo, mas mesmo assim 5,3 vezes é muito barato, tá? Então, na minha visão, essa cotação aqui perto de 5,40 tá em múltiplo de preço bem interessante. Olhando a história de lucros e proventos, repara o lucro da empresa lá atrás, né? Por volta de 400 milhões, atualmente na casa de 1,4 a 1,5 bilhão, quase que uma linha reta para cima, é um histórico sensacional. São 10 anos dando lucro e pagando dividendos. Essas barras em verde são os dividendos. Então, sempre que eu analiso a Sanepar, que eu vou falar do dividendo, eu gosto de mostrar isso aqui, ó. Repara, olha o tanto que o lucro aumentou, e repara que se a gente analisar aqui o dividendo, ó, olha aqui o dividendo no olho de 2017, 2018. Se a gente pegar o dividendo de 2021 até 2022, mais ou menos, tá no mesmo patamar, ou seja, o lucro aumentou bastante, mas ela não aumentou essa parcela que ela distribui. Por quê? Porque ela está fazendo investimentos em CAPEX para ela aumentar a base ali que ela consegue atender, o número de famílias. Tem também o marco de saneamento, né, que exige, se eu não estou enganado, até 2030, que 90% da população tenha serviço de água, tratamento de esgoto. Enfim, ela está investindo e por isso ela está segurando uma parte do lucro. Repara que ela deu uma melhorada, aumentou um pouquinho agora, mas ela tem espaço para pagar muito mais dividendo. E aí, na hora que eles diminuírem esses investimentos, além do lucro subir ainda mais, ela vai conseguir pagar mais dividendo. Quem está comprando esse preço aqui vai ter um yield on cost aí de 9, 10% tranquilamente, tá? Então fica de olho nisso aí, não fica olhando só para dividend yield, não. Deixa de ser um sardinha. Olhando a história de cotações, lá em 2002, cotada a 13 centavos, hoje aí mais de R$5, quem comprou e segurou ganhou muito dinheiro, por isso que eu falo, o foco é longo prazo, não é ficar o tempo todo comprando e vendendo. E repara também que nenhuma ação sobe em linha reta, aqui teve um período forte de alta, aqui na alta quem comprou que teve uma queda forte, quem comprou que em outra alta viu o patrimônio dar uma boa deteriorada, e agora voltou a subir. Então o negócio é ter paciência, focar em bons ativos, bons preços, continuar comprando, e na queda você vai ser mais agressivo. Deixa de ser um medroso. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Sanepar desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já com o resultado mais atualizado da empresa. E você que está aqui até agora, está gostando desse conteúdo, quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos? Vou te convidar para o meu programa de consultoria. Lá eu vou fazer uma análise, um diagnóstico completo dos seus investimentos e vou estruturar uma nova carteira para você totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua realidade. Dentro dessa carteira eu trabalho com ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento no exterior e até mesmo criptomoedas. Eu vou fazer isso tudo montado de uma forma personalizada com o que tem de melhor para acelerar seus retornos. Então, se você tem interesse, clica agora mesmo, primeiro link na descrição desse vídeo, entre em contato comigo lá via WhatsApp para mais informações. Mas não perde tempo, pois as vagas são limitadas. Então vamos lá. Bom, a receita da empresa de 2,9 para 6,8, batendo ré.
recorde, o EBITDA de 894 milhões para 2,9, batendo recorde, lucro líquido 438 milhões para 1,5 bilhão, batendo recorde, então tá tudo batendo recorde, né? Repara que o lucro aumentou devido a uma melhora no resultado financeiro e um crescimento, né? Teve um crescimento bem interessante aqui na receita, olha só, saiu de 6,2 bilhões para 6,8, um crescimento bem robusto aqui nas receitas. A margem EBITDA sempre alta, a margem líquida sempre alta, o ROI sempre acima de 10%, dívida sempre equilibrada. Olhando o fluxo de caixa, repara que ele vem melhorando, ó, de 2015 a 2019 a média era 1,2. Nos últimos anos o fluxo de caixa operacional em média 2 bilhões por ano, um crescimento bem considerável. Sobre os investimentos, é o que eu falei, repara que ela investia em média 855 milhões por ano. Nos últimos anos ela investiu 1,5 bilhão, quase 1,6, ou seja, ela praticamente dobrou os seus investimentos e mesmo assim ela consegue gerar caixa livre. O que é esse caixa livre, Daniel? É quanto ela gera de caixa com os serviços que ela vende, né? Menos quanto ela gastou com o investimento. Então, olha só, em 2024 ela gerou 2,7 bilhões em caixa, recorde também na geração de caixa, investiu 1,9, mesmo descontando os investimentos, sobrou 866 milhões, recorde também no fluxo de caixa livre. Então, mesmo a empresa investindo mais, ela ainda está conseguindo gerar mais caixa livre. Por quê? Porque esses investimentos estão gerando aqui mais retorno para a empresa. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a Sanepar? Para mim, está entre as melhores empresas da nossa bolsa. É claro, tem o risco de ser uma estatal, você tem que estar ciente disso, né? Troca de governo, dependendo do governo, pode ter algum problema. Ela depende também do órgão que fiscaliza ela, que é a AGEPAR, para ter questão de reajuste tarifário. Nem sempre o reajuste passa, nem sempre passa naquele percentual que a empresa quer. Isso faz com que no curto prazo tenha uma certa volatilidade. E também tem um risco hídrico ali, se ficar muito tempo sem chover, pode impactar aqui os resultados da empresa, mas no geral, apesar dos pesares, você consegue ver que é uma empresa que dá lucro, o lucro cresce, paga dividendo, tem uma boa rentabilidade, as margens são boas, tá barata. Então, para mim, é uma empresa bem redondinha, gosto bastante. Só tem uma crítica para quem investe com foco em dividendo, que ela anuncia o dividendo e demora muito para pagar. Então, não é aquela empresa que você tem aquele fluxo de vários pagamentos entrando rápido na sua conta. Então, se você for investir pensando no dividendo, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para investir na Sanepar. Mas, tirando isso, é uma empresa que eu gosto bastante. Agora, se você quiser saber sobre outra empresa desse mesmo setor, vou deixar aqui o card da última análise que eu fiz da Copasa, que é uma empresa também que vale a pena você analisar. Clica aí e dá uma conferida. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.